e a todas. Bem-vindo ao nosso webinar. E hoje temos um ilustríssimo convidado, Dr. Francisco Carnevale, radiologista intervencionista do INRAD, do Hospital da Clínica da Universidade de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco aqui hoje, Dr. Carnevale, nessa parceria aí já de anos, e especificamente nos últimos 5 anos a gente tem estado bastante próximo em desenvolvimento de algumas ferramentas. E hoje, nessa live de hoje, o professor Carnevale vai compartilhar todo o seu conhecimento e desenvolvimento na técnica de embolização da artéria que alimenta a próstata, a artéria prostática. E Carnevale, bem, a partir de agora a apresentação é sua. Espero que todos que estão conectados aproveitem bastante desse tempo e que realmente venha somar para cada um de vocês bastante no conhecimento. Carnevale, mais uma vez, obrigado. E a partir de agora a apresentação é sua. Muito obrigado, Amaury, a toda a equipe da GE, a todas as pessoas que estão trabalhando conosco aí nesses últimos 5 anos, a Cristiane Branco, que está aí por trás, dando todo o apoio, e toda a equipe de vocês. Eu me sinto muito orgulhoso e honrado por poder estar aqui mais uma vez com vocês. Esse evento, ele mais uma vez consolida a importância da visão de companhias como a GE, a visão de investimento em inovação, investimento em pesquisa e investimento em poder atender bem os seus pacientes. Então, para mim, eu me fico muito feliz pelo fato de receber esse convite e pelo fato de poder ter tido a oportunidade de 5 anos atrás ser convidado para coordenar esse projeto, que é um projeto internacional, muito desenvolvido aqui no Brasil, e por isso eu preciso agradecer ao Instituto de Radiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, principalmente na pessoa do professor Giovanni Guiduccieri, que sempre nos apoiou e que deu condições para que nós realizássemos isso, toda a equipe administrativa, equipe médica, equipe de enfermagem, todos dentro do Instituto de Radiologia, e especialmente a minha equipe de médicos, enfermeiros, como o Ayrton Mota Moreira, o André Moreira de Assis, a enfermeira Vanessa Rodrigues, e todos aqueles que trabalharam, especificamente ao engenheiro Arthur Rocha, que é uma pessoa que dedicou muitas horas num trabalho árduo e que resultou, no final, numa patente internacional, aqui coordenada pelo Brasil, no desenvolvimento de um software de extrema qualidade e de indicação precisa, não só para os procedimentos de embolização de próstata, para todos os outros procedimentos de uma maneira geral. Então, eu me sinto muito feliz por poder ter participado de todas essas etapas que a gente consolidou e oferecendo sempre qualidade de tratamento para os nossos pacientes. Então, para mim, vai ser uma honra poder bater um papo com vocês agora. Eu vou compartilhar a minha tela e falar um pouquinho sobre essa nossa experiência sobre a embolização de próstata. Vocês estão vendo tudo direitinho? Acho que conseguem ver as minhas imagens. Então, Sim. Então, mais uma vez, é um prazer e lembro a todos que enviem as perguntas, utilizem o chat para que a gente possa tentar destrinchar e aproveitar ao máximo esse bate-papo. Eu vou falar sobre como a gente vê hoje o procedimento de embolização de próstata, que é um dos procedimentos mais complexos em radiologia intervencionista quando nós falamos de anatomia vascular. Os senhores podem verificar já aqui no lado direito, nessas imagens,
que são imagens que podem confundir muito o médico, toda a equipe, e por isso que, graças a esse trabalho coordenado por toda a equipe da GE, nós conseguimos fazer com que esse procedimento se tornasse mais fácil, mais seguro, com uma menor dose de radiação. Os meus conflitos de interesse, nós estamos realizando um trabalho que é financiado pela General Electric dentro do Hospital das Clínicas. Bom, todos os senhores sabem que a embolização das artérias da próstata, ela surgiu e hoje está reconhecida como uma nova alternativa de tratamento para os pacientes com sintomas do trato obstrutivos do trato urinário inferior, relacionados ao crescimento benigno da próstata em decorrência da doença chamada hiperplasia prostática benigna. Hoje é um tratamento reconhecido e utilizado mundialmente. Entretanto, esse procedimento, ele apresenta grandes dificuldades técnicas e elas estão muito relacionadas à anatomia vascular. Tem uma grande variabilidade anatômica, uma complexidade na identificação das artérias prostáticas. Isso, dependendo dos equipamentos que são utilizados, há uma necessidade de inúmeras aquisições com DSA, aquisição com subtração digital. Há o risco de nós perdermos alguns vasos, algumas artérias que alimentam a próstata, e o nosso objetivo é desvascularizar essas artérias, fazer a embolização dessas artérias prostáticas, e tudo isso leva a um procedimento mais longo, a necessidade da utilização de uma maior quantidade de contraste e uma dose de radiação muito mais alta para o paciente e para todos aqueles que estão na sala. Aqui, os senhores podem verificar todos esses dados que eu acabo de passar. Nós verificamos aqui na esquerda e à direita estudos com arteriografia com subtração digital, e há uma grande complexidade anatômica e que pode trazer dificuldade de interpretação dessa anatomia e consequentes complicações relacionadas a essa inadequada compreensão deste território vascular. Por isso que a evolução das técnicas, elas estão acontecendo, e uma delas é a utilização, na tentativa de identificar melhor essas artérias, a utilização de uma angiotomografia ou uma angiorressonância magnética, e aqui os senhores podem identificar alguns artigos publicados nos últimos anos, como, por exemplo, esse primeiro artigo de ressonância magnética, que fala que a angiorressonância conseguiu identificar as artérias prostáticas somente nas suas origens em torno de 76% dos pacientes, com redução da radiação. Entretanto, 76% não é um percentual significativo, pois nós podemos perder muitos vasos, perderíamos aproximadamente a cada 4 pacientes, um paciente, nós perderíamos a identificação correta dessas artérias. Também a grande utilidade da angiotomografia, como uma imagem pré-operatória, assim como a angiorressonância, e o que a gente sabe e vem identificando, principalmente com esses estudos, que essas imagens por ressonância ou por tomografia, elas são úteis na identificação dos troncos vasculares, elas não são úteis na identificação de anastomoses intraprostáticas. E aí vem a grande utilidade e o desenvolvimento do Cone-Beam-CT, que é a tomografia rotacional, e a sua comparação com a angiografia por tomo e o DSA. A gente já sabe e já tem publicações demonstrando que quando se utiliza o Cone-Beam-CT, há uma adequada identificação das artérias prostáticas com uma menor radiação para os pacientes, também com relação à angiotomografia, e também obtém-se a identificação e a cateterização das artérias prostáticas com a utilização do Cone-Beam-CT. Então, já começamos a identificar a vantagem na utilização do Cone-Beam-CT sobre a angiotomografia e sobre também o DSA, tanto nessas identificações, na cateterização, a identificação de perfusão prostática e utilizar isso com preditores de resultado, uma menor dose de radiação, principalmente da inúmera necessidade de outras aquisições. Esse diapositivo é extremamente importante, demonstrando os grandes desafios e suas correlações com a dose que nós
implementamos e damos aos nossos pacientes. Então, a gente pode dizer que os principais desafios, aqui divididos em 3 categorias, na identificação das artérias prostáticas, eles são grandes, principalmente pela complexidade da anatomia vascular e a grande variabilidade de paciente para paciente, uma sobreposição de inúmeros ramos intraprostáticos e ramos extraprostáticos, principalmente no território da ilíaca interna, a grande necessidade e existência de pesquisas para demonstrar essas anastomoses com órgãos vitais, anastomoses com reto, com bexiga e com o pênis. Tudo isso pode levar a complicações e pode levar a um procedimento não adequado, com resultados não satisfatórios. Com relação à navegação dos nossos microcatéteres e catéteres e guias até os pontos que nós achamos adequados para fazer a embolização propriamente dita, nós também temos uma anatomia muito complexa, vasos muito tortuosos e finos e uma sobreposição desses vasos. A necessidade de tentar evitar a embolização no alvo, que pode acontecer tanto por anastomoses ou por refluxo na própria artéria que foi cateterizada, e também o que a gente pode fazer com tudo isso é tentar simular a própria embolização quando da utilização de softwares que vão nos ajudar durante a realização desses procedimentos. Então, o que nós necessitamos com relação às nossas imagens, o que nós podemos fazer é diminuir o grande número de aquisições de DSA em todos os territórios aortoilíacos, inúmeras angulações e aquisições, as fluoroscopias e roadmaps são muito necessários, principalmente quando a gente utiliza DSA, e quando a gente também utiliza o Cone Beam CT, a gente tem uma grande possibilidade de identificar as artérias, as anastomoses, esses shunts, e utilizar o Cone Beam CT como um mapeamento, como uma identificação com diferentes angulações durante o procedimento. Tudo isso vai nos levar a reduzir grandes procedimentos, grandes números de aquisições e tentarmos, de uma maneira geral, diminuir a nossa radiação, diminuir a quantidade de contraste, diminuir o tempo de fluoroscopia e também diminuir o número de Cone Beam CT. Então, vejam a quantidade de informações que esses novos softwares de angiografia totalmente relacionados com o Cone Beam CT, eles trazem de vantagem para todos os procedimentos em radiologia intervencionista de uma maneira geral. Como os senhores podem verificar aqui, as grandes limitações, um exemplo de uma limitação em que nós acreditamos que a origem da artéria prostática estava nessa topografia, se originando aqui. Entretanto, quando nós utilizamos o Cone Beam CT, nós verificamos que a sua origem é muito mais superior e nós podemos trabalhar com essa imagem. Então, tudo isso começa a demonstrar as grandes vantagens da utilização do Cone Beam CT e os softwares associados com o desenvolvimento do Cone Beam CT que a gente utiliza nesses procedimentos. Um outro exemplo é essa artéria saindo desta topografia e que aqui a gente não consegue identificá-la adequadamente. Por isso que nos últimos 5 anos, a partir do momento que nós começamos a trabalhar, principalmente trabalhando com um equipamento que hoje já temos um equipamento de 10 anos de utilidade, mas um equipamento com altíssima qualidade, principalmente depois da atualização, do upgrade de outros softwares, nós mudamos a nossa técnica da embolização com o intuito de diminuir a radiação. E aqui os senhores vão verificar, sendo que nós realizamos uma fluoroscopia com o pigtail, com o catéter na aorta, nós depois posicionamos o nosso catéter na ilíaca interna, um catéter 5 frente, realizamos um 3DCT, um Cone Beam, com a utilização da técnica de navegação com 3D Roadmap, e aí, quando temos os catéteres, microcatéteres dentro da próstata, nós realizamos as aquisições quando necessárias. A mudança desse protocolo, principalmente nos últimos 2 anos, demonstrou que nós conseguimos reduzir em aproximadamente 57%
o Airkerma e 65% de DAP. Veja a grande importância na redução da dose quando nós utilizamos esta ferramenta. E aqui os senhores podem verificar como é que nós começamos a trabalhar e desenvolver toda essa ferramenta. Nós fazemos um cone beam CT, utilizamos nos cortes axiais e começamos a fazer a correlação desses cortes axiais para a identificação de todas as artérias e a artéria prostática, como aqui uma artéria prostática do ramo da glândula central. Nós fazendo cortes axiais com duplo clique, o que nós conseguimos é rapidamente utilizar esse software e identificar qual é o nosso alvo, qual é a artéria que precisa ser embolizada. E tudo isso é trabalhado na nossa workstation rapidamente, e isso nos traz uma segurança muito grande na identificação dessas artérias e na realização do procedimento e, consequentemente, na diminuição da radiação. Vejam que nós podemos trabalhar com essas imagens e utilizar essas imagens de diferentes formas, diminuindo o grande número de aquisições que normalmente eram realizadas. Aqui um outro exemplo, um paciente em que nós realizamos essa técnica, principalmente utilizando do software desenvolvido dentro da Universidade de São Paulo, chamado EmboAssist, em conjunto com a GE, com a equipe de Buc, na França. Nós conseguimos utilizar isso e rapidamente nós identificamos 3 artérias prostáticas somente no lado direito da pelve deste paciente. Vejam que, com a utilização desse software, nós vamos ter uma maior segurança e melhor resultado, porque caso não identificarmos essas 3, tivéssemos indicado essas 3 artérias, nós não teríamos realizado a embolização dessas 3 artérias e o nosso resultado não seria tão satisfatório como nós obtivemos. Aqui, os dados apresentados durante o RSNA, Congresso Norte-Americano, esse ano, nós analisamos aproximadamente 140 pelvis, M-pelvis, e nós identificamos a importância da utilização e comparamos o DSA com o cone beam CT e revisamos esses dados e utilizamos o software EmboAssist quando necessário. Extremamente importante estes dados que foram apresentados e agora submetidos para publicação. Demonstraram que, quando utilizamos o cone beam CT, ele nos permitiu uma clara identificação de todas as artérias prostáticas em todos os casos. O cone beam CT identificou todas as artérias prostáticas. O DSA não trouxe informações adicionais quando comparado com o cone beam CT. E em 46% dos casos, o DSA não trouxe informação correta da angiografia, da anatomia vascular. Veja que em quase 50% dos casos não trouxe informação correta. E quando ele trouxe essa informação correta em 54% das vezes, o que ainda nós conseguimos identificar quando da utilização do cone beam CT foi em que 23% das vezes o tipo de artéria prostática estava correlacionada com o cone beam CT. Em 4% das vezes, nós conseguimos identificar uma artéria prostática, seja ela principal ou um ramo secundário, ele foi corrigido pelo cone beam CT. O DSA não foi suficiente. E em 19% das vezes, nós conseguimos identificar ou corrigir um segundo ramo arterial prostático. Então, vejam que aproximadamente 50% das vezes houve a necessidade de corrigir uma artéria prostática durante o procedimento que tinha sido equivocadamente interpretada utilizando o DSA. E o EmboAssist, esse software desenvolvido por nós, ele em 17% das vezes, ele melhorou o cone beam CT através de uma técnica chamada segmentação vascular automática de todos esses vasos. E em 45% destes casos, ele trouxe uma informação adicional àquele cone beam CT tradicional. Então, demonstrando a grande importância desse novo software. E aí vem uma pergunta. Nós estamos adicionando uma dose maior de radiação para esses pacientes? Aqui estão as respostas.
Nesse estudo, nós demonstramos que uma arteriografia por subtração digital deu uma dose de 66 miligramas, enquanto que um Conibin CT deu 106. Isto significa que, quando houve a necessidade de duas aquisições angiográficas, e isto ocorre em quase todos os casos, na grande maioria dos casos, há uma necessidade de você fazer mais uma aquisição para identificar uma artéria ou corrigir uma interpretação de uma artéria, o Conibin CT foi mais importante. Então, quando você utiliza somente um Conibin CT, você já tem menos radiação e muito mais informações que você obtém com o DSA. Lembrando, somente para finalizar, todos esses cuidados que são extremamente importantes, o shield, os nossos óculos, instrumentos de proteção individual. Nós temos que trabalhar com os nossos monitores, tentar minimizar o máximo da nossa dose, de todas as maneiras possíveis, usando todos os instrumentais que nós temos, como virtuação, colimação virtual, a colimação durante o procedimento, evitar grandes exposições, principalmente trabalhando em incidências oblíquas. Tudo isso vai fazer com que a gente consiga minimizar a radiação para todos aqueles que estão dentro da sala e principalmente para o nosso paciente. E utilizar todas as ferramentas que o Conibin CT tem. O Conibin CT tradicional, que a grande maioria das empresas tem, cada um tem a sua característica. Entretanto, nós podemos dizer que com o desenvolvimento do software de embolização que nós recentemente lançamos e trabalhamos em conjunto dentro da Universidade de São Paulo com a GE, nós conseguimos trazer uma diminuição da radiação, podendo planejar o nosso procedimento, podemos guiar o nosso procedimento, podemos ter o acesso à embolização utilizando esses novos softwares de embolização, especialmente o Vessel Assist, o Embo Assist, que são softwares de Conibin CT que nos trazem uma grande segurança na identificação das artérias, na identificação de mais de uma artéria, na navegação dos nossos catéteres e microcatéteres com diferentes incidências, sem a necessidade de repetir aquisições, e termos a certeza de que nós estamos trabalhando no território correto, principalmente com as imagens tomográficas. Então, em conclusão, nós podemos dizer, se o mundo necessita e deseja trabalhar e realizar um procedimento com maior segurança e eficácia, principalmente nos procedimentos de embolização de próstata, há uma grande vantagem em se planejar este procedimento usando o Conibin CT. Há necessidade de estar preparado para todos os desafios, conhecendo a anatomia pélvica, que é extremamente complexa, e identificar e utilizar, principalmente daqueles que têm a possibilidade de trabalhar com esse equipamento da GE, que tem o software de Embo Assist, vai trazer uma segurança muito grande para esse procedimento, porque nós vamos poder trabalhar utilizando todas essas ferramentas com muita confiança, com segurança, com menor tempo de procedimento, menor radiação e assegurar a melhor qualidade dos nossos resultados para todos os nossos pacientes. Mais uma vez, para mim, eu me sinto muito feliz, é uma honra muito grande, agradeço esse convite em poder trabalhar em conjunto com a GE durante esses últimos 5 anos intensamente e que isso vem favorecendo a qualidade de vida para os nossos pacientes e trabalhando com muita inovação, tecnologia, para que a gente consiga melhorar os resultados desses nossos procedimentos. Muito obrigado a todos vocês. Carnevale, super obrigado, uma excelente apresentação. Eu tenho uma pergunta aqui que chegou para a gente. Sim, na verdade, a pergunta é: você citar aí praticamente uma ou duas diferenças entre, certamente acho que você já mencionou isso, mas qual seria
uma ou duas diferenças na utilização do próprio Cone Bean CT e do Embo Assist com a vinda do Embo Assist, né? E comparando ao Cone Bean CT. Pergunta que acabou de chegar aqui para a gente. Olha, o que a gente utiliza o Cone Bean CT de diferentes equipamentos. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com diferentes equipamentos. E o que a gente vê, principalmente pelo fato de nós trabalharmos muito próximos nesse projeto com a General Electric, é que a gente tem uma grande rapidez na identificação das artérias. E, além desta rapidez, nós temos uma segurança muito grande quando da utilização do Cone Bean CT. E o Embo Assist, pelo fato de ser um software inicialmente desenvolvido para embolização de próstata, ele traz, pelo fato de nós trabalharmos com imagens axiais, ele traz essa segurança na identificação de um ramo, 2 ramos ou 3 ramos, como eu demonstrei. E esse era até um colega médico que nós tratamos. Então, a segurança hoje ela é muito grande, principalmente porque esse software, ele, de uma maneira muito rápida e segura, ele vai me dizer: aqui você tem uma artéria que é a artéria prostática, você tem mais do que uma artéria, ele vai demonstrar toda a anatomia, se eu tenho estenose, se eu tenho artéria com mudança de calibre, se eu tenho uma artéria tortuosa. Então, tudo isso me traz uma segurança muito grande para eu trabalhar durante a realização desse procedimento de embolização prostática. Mauri, você está mudo. Perdão. Agora sim. Agora sim. A utilização dessa ferramenta, desse software, ela é, de uma forma geral, amigável, ou seja, ela te permite usar com uma certa frequência? Porque acho que o grande desafio de utilização de ferramentas avançadas para intervenção é exatamente a user-friendly da própria ferramenta. E o Embo Assist consegue trazer esse user-friendly de forma que vocês utilizem com certa frequência? Ela é super friendly, é super tranquila da gente trabalhar. A gente, principalmente, como a gente desenvolveu essa ferramenta, principalmente com o trabalho do Arthur Rocha, em que aqui eu tenho que agradecer e parabenizar o Arthur Rocha, que é um engenheiro que trabalha conosco, e ele vem replicando essas informações com as pessoas que trabalham com o equipamento da GE. Esse duplo clique, ele é muito fácil e a gente desenvolveu isso. Nós pensamos como que nós vamos, quando já são 5 anos trabalhando, como que a gente vai fazer com que seja friendly, como que seja fácil a sua utilização. Nós clicamos numa artéria prostática, no axial, no corte axial que eu sei que eu estou dentro da próstata, e eu clico na ponta do catéter. Isso me dá uma reconstrução automática em segundos. Então, tudo isso, para a gente, é muito fácil. Tudo muito fácil e a gente fica feliz. Nós buscamos, nesses anos, o que a gente poderia fazer para tornar essa ferramenta fácil. Ótimo, excelente. Acho que a última pergunta, a gente só tem 1 minuto aqui. A pergunta que chegou para a gente é se essa ferramenta ela é fruto de algum trabalho de pesquisa de mestrado ou doutorado. Sim, olha, essa ferramenta já desenvolveu vários trabalhos, várias pesquisas, várias publicações. É um pós-doc, né? É um pós-doc até do Ayrton Mota Moreira, que trabalhou desde o princípio nesse projeto. Outros trabalhos de doutorado do André Moreira de Assis também, que está trabalhando em associação. A gente tem um estudo multicêntrico com grupos franceses, com grupos americanos, né? E tudo isso, essa ferramenta, ela está sendo trabalhada e está sendo confirmada de uma maneira internacional, né? Acabamos de submeter para a revista JVIR os resultados desse trabalho. Bem, doutor Carnevale, eu só queria agradecer, me sinto muito honrado aí e orgulhoso desse trabalho feito
pela sua direção aí junto ao INRAD. Queria agradecer aqui a Maria do Socorro também, que é ela que fez essa última pergunta para a gente. E estamos aqui no final, a gente já deu o nosso horário, e só queria agradecer a participação de todos, a sua participação, Carnevale, se você tiver algum comentário final para fechamento, e a gente termina a nossa live aqui. Eu só queria ressaltar a importância de uma empresa que teve a visão em investir na pesquisa. Poucas empresas pensam desta forma, e foi graças a essa mentalidade aberta de inovação e colocar dinheiro, como a GE colocou em pesquisa, em horas de trabalho, em anos de trabalho, é que nós conseguimos chegar neste momento. E chegar nesse momento significa falar, hoje eu consigo oferecer um excelente resultado para os nossos pacientes, principalmente porque a gente tem uma segurança de poder trabalhar mais rapidamente, um fluxo de trabalho melhor, com menor radiação, e os resultados são extremamente satisfatórios. Eu me sinto muito feliz em poder trabalhar com isso, e quando a gente tem esse retorno, para a gente é muito gratificante. Então, eu só tenho que agradecer a minha equipe, a todos que trabalham comigo e colocaram horas e horas e anos de trabalho em cima disso, todos, não vou ficar nominando, já consegui nominar algumas pessoas, e especialmente a GE e a INRAD, e todos de que, de alguma forma, puderam colaborar. Muito obrigado pela consideração e pelo fato de vocês terem acreditado nos nossos nomes e no nosso serviço. Bem, nós da GE que agradecemos. Muito obrigado a todos mais uma vez e terminamos nossa live aqui. Um abraço, até logo. Abraço.